bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é o lugar do boleto free. Aqui é a hora do papo de mulherzinha. Relaxa, pega a tua caneca aí do Sincericídio, se você já comprou a sua. Põe o que tu quiser, chá, cervejinha, café, vamos bater papo. A gente agora, eu e Vânia, nós somos meninas grandes, a gente pode fazer live. Inclusive, a gente fez uma essa semana, mas a gente vai continuar com os nossos vídeos gravados. O assunto de hoje, como você já viu na thumb e aqui na descrição, é uma coisa que tem muito mimimi e nenhuma solução. Então, a gente foi procurar uma fonte, uma especialista. A gente está muito chique, né, Vânia? Muita Porque coisa. a gente faz live, a gente tem especialista, a gente está no top, tá? Eu sou a Moira Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes. A gente, por mais que a gente fale de treta, de royals, de fofoca, nós vivemos no mundo dos livros e para os livros. Eu sou autora de romances, os meus romances têm link aqui embaixo para você ler os meus livros e dar 5 estrelas lá na plataforma. Sempre. E a Vânia é copydesk, revisora, tradutora. Então, se você tem um livro para lançar, é essa mulher que vai fazer você conseguir, tá? Aquele livro guardadinho que você escreveu e tal, aquelas poesias, é essa mulher que, cara, um dia eu vou aprender isso. Não, poesia não. Poesia não é minha praia, tá? Tem que ser história. Eu tô Pode tentando ser... fazer o merchan para ela e ela não deixa. Mas eu tô falando, porque vai que a pessoa me manda uma poesia. Eu não tenho capacidade, porque, na verdade, eu não gosto. Olha que declaração. Não. Isso é tipo assim, um pecado falar, assumir. Não sou chegada. Não, eu não aprendi, na verdade, a gostar de poesia. Poesia não é moleza, não. Tem que saber, né? Tem que saber. Tá. Mas sim, qualquer coisa me mandem. Então, se tiver uma coisa, seu sonho um dia lançar um livro, a gente tem um vídeo aqui da primeira temporada ensinando a fazer. Mas se você não quiser fazer sozinho, a Vânia resolve a tua vida. Eu vou te pedir umas coisas. Eu vou te pedir para vir aqui na descrição do vídeo e ler o nosso disclaimer, onde a gente explica que isso aqui é só para diversão. É boleto free. Eu vou te pedir, aqui embaixo tem link para comprar a nossa caneca, comprar o meu livro, comprar o livro que eu e a Vânia fizemos juntos, que é o Manual de Boas Maneiras do século XIX. É bom você já ter esse na estante, porque vai vir novidade por aí você faz conjuntinho. O meu último livro é um livro de pesquisa sobre a Jane Austen, aquela famosa autora do Orgulho e Preconceito e tal. Livro fofo. Das cartas. De cartas dela. Acho que se você conhece muito dela, você vai amar. Se você conhece pouco dela, é o portão de entrada perfeito. Eu vou te pedir para compartilhar. Manda para aquela tua amiga que é fofoqueira, que ainda não conhece a gente. Ou amigo, porque também, né? Fofoca é universal. Você curtir o vídeo e comentar. Como a gente está falando aqui, Vânia, eu acho que a gente pode botar uma mala. Tem aquele emoji de mala, não tem? Tem. Eu vou te pedir para já comentar com esse emoji de mala, de viagem, porque o assunto de hoje é uma coisa que a gente mesmo já falou de vez em quando, e é um assunto que está meio em banho-maria, mas a qualquer momento ele vai borbulhar. Por quê? Os Estados Unidos estão em ano de eleição. E para eles é a eleição principal, né? A nacional. Então, está na hora de cavar todos os podres de um lado e de outro para tentar ganhar voto. Uma das pontas soltas que eles têm lá é, claro, o príncipe enxaqueca. Por quê? Ele é inglês. Apesar de ser uma nação parceira, para ele ficar nos Estados Unidos, ele precisa de visto, como eu, como você, como qualquer pessoa. Mesmo ele casado com uma cidadã americana, ele precisa de visto. E, como ele é muito boca solta, e ele fala em livro, ele dá entrevista, ele faz entrevista de análise de psicólogo
né? E aí ele fala que ele toma chá de raiz de aipim, aquele negócio lá da Amazônia. Ele fuma orégano. Ele gosta muito de uma farinha de trigo. Ele gosta muito de pizza de cogumelo. Eu não estou inventando. Ele já falou isso em todas as entrevistas. E naquele livro maluco. A gente tem aqui vídeos nossos sobre esse livro maluco. Eu até hoje não acredito. Aquilo foi um sincericídio absurdo. Um monte de mentira junta. Mas uma pessoa tem coragem de assinar aquilo, tanto ele quanto o ghostwriter, é impressionante. Então, quando você vai pedir visto, especialmente para os Estados Unidos, mas para qualquer lugar, tem aquela pergunta: você consome coisas ilícitas? Você marca não. Não se sabe o que ele marcou. Não se sabe se ele pediu visto, não se sabe se ele tem visto, não se sabe a situação dele nos Estados Unidos, morando desde 2022, 2021. 2020. 20, né? 4 anos de Megxit, não é? Então, 2020. 4 anos vivendo como nos Estados Unidos? E entra e sai. Vai ao Canadá, volta, vai no Japão, volta, vai em casa, volta. Não é isso? Então, apareceu uma ONG pedindo. Essa ONG entrou com um pedido de transparência, né? Para o departamento, dizendo assim: me mostra o visto dele, eu tenho direito de ver. Não vou mostrar, mas eu tenho direito de ver. Eu não vou te mostrar, mas eu quero ver, eu tenho direito. Não, eu não vou te mostrar porque é a intimidade dele. Então, peraí que eu vou no juiz. Entraram com uma ação. Essa ação, o departamento de acho que Homeland Security, né, disse: não vou mostrar, juiz, porque é a intimidade do príncipe enxaqueca. Não, mas eu tenho direito de ver para saber se é tanta intimidade assim. Eles têm razão de perguntar, porque o cara já assumiu 500 vezes e consome tudo que é ilícito. Não, ele só falou isso para vender livro. Ele mentiu. Não, tudo bem. Então você mostra para mim, juiz, documento selado, né? E eu decido. Não, juiz, eu não vou te mandar. A última coisa que eu vi foi isso, que o Homeland Security disse que não ia mandar. Não sei se já houve esse envio desses documentos. Então, Vânia, nessa fofoca de não saber qual é o visto dele, qual é a importância disso? A importância política deles não interessa para a gente não fala de política, a gente não é americano, a gente não paga imposto lá. Porém, o que a gente já falou aqui eu ia falar um palavrão. A bobeira dele de se deixar ser peão num jogo político dos outros. Quando a gente sabe que a rainha da treta quer muito ser presidente da República um dia. Então, ela deixou que ele fosse peão nesse jogo. E isso suja para todo mundo, suja para ela, suja para o governo, suja para Charlinho, e suja para o primeiro-ministro lá, o governo, não exatamente para o primeiro-ministro, mas para o governo da Inglaterra. Por quê? Ele continua sendo um príncipe do reino. No meio dessa fofocalhada toda, me apareceu no Twitter uma notinha de alguém que é primo do amigo do porteiro do lado da casa de Montecito, que descobriu que o visto dele é A1. Na mesma hora eu falei: Vânia, vamos perguntar aos especialistas. Então, vamos perguntar aos universitários. Exato. Então, 4 perguntas sobre esse assunto são: se eu quiser levar meu filho na Disney, qual visto eu consigo? Né? Um cidadão comum que vai visitar o país, e quem tem o visto comum pode ficar 6 meses, não é isso?
Normalmente, até Quando 6 você meses. quando você entra, tem uma filipeta. A primeira vez que eu fui, eu guardei a filipeta lá no fundo da mala, não achava na hora de ir embora, um negócio desesperado para entregar aquilo. Então, você preenche essa filipeta que é carimbada com a data. Você não basta mostrar o passaporte, você tem que entregar essa filipeta junto. Era. No século Não é XVIII era mais. assim, não é mais. Não, Então, não tem mais. não tem mais. Então, você pode ficar até 6 meses. No caso, ele está 4 anos. Entra e sai. Se você Uhum, entra e volta, eu fico, te conheço. Você entra, uhum, né? uhum. Segunda pergunta foi: qual é aquele visto de habilidades especiais? Eu sei que existe esse visto e você assim, é um médico que opera cabeças no escuro, embaixo d'água. Esse cara, preciso desse cara no meu país. Esse cara ganha um visto diferente. Aí é um visto de trabalho que pode ficar mais tempo. Pode ser que ele tenha isso. No caso de ser príncipe, não existem muitos príncipes de sangue no mundo. Terceira pergunta: o que é o visto A1? Que dizem que ele tem. E quarto, sendo um especialista nessa parada, que visto o Harry provavelmente tem? Uhum. Que é isso? Primeiro, para a gente bater papo, fazer fofoca. Segundo, para a gente tentar entender qual é essa parada. Por quê? Uhum. Parece que o campo deles tem várias minas enterradas. Então, é um negócio de bullying, é a geleia, são os Invisikids, é o visto. Parece que qualquer passo em falso deles vai explodir. Mas nada explode. Pelo menos não É. E é da onde? de Oh! novo. É a terceira vez que cai, tá? Ficamos empolgados e o negócio começa a cair. Tá. É da onde a gente sempre fala aqui ao longo das nossas lives e olha que chique, gente, agora a gente faz live, eu tô tão emocionada. Live direto do YouTube, você não tem noção. Se É, você não for lá ver, tu vai ver. O vai vídeo ver. ficou excelente. Ficou maravilhoso, né? O som, o vídeo. Podia ter um filtro, mas ficou muito bom. É onde a gente sempre fala que sim, apesar de haver leis em cada país e as leis terem que ser cumpridas para manter a ordem, que sempre tem uma maracutaia debaixo do tapete. E no caso do Harry, parece que tem, gente, parece que tem. Hoje vai ser meio que uma aula de tia Vânia, falou que é especialista, então, se quiserem anotar as coisas, anotem. Porém, já vou falando. Um dia, se você. Não estou falando assim, se você for pegar um visto para fazer um passeio, que aí isso aí é nos consulados e beleza, cada um resolve sua vida. Mas se você pretender ir principalmente para os Estados Unidos, de uma maneira assim, que demore mais, que eu queria morar lá, queria trabalhar, queria isso, queria aquilo, Estudar. procure um advogado de imigração. Até para estudar você tem como tirar no consulado direto, não é assim, é trabalhoso, mas não é difícil ou impossível. Mas se for uma coisa que você pretenda ficar muito mais tempo, principalmente que envolva trabalho, procure um advogado de imigração para saber quais são as suas chances de ir. Porque tem muita gente aí, como em qualquer profissão, que né, faz coisa que não deve, diz: "Não, não se preocupa não, né, eu resolvo, eu já faço isso há muito tempo, eu sei, eu Tu não tem aconteço, mistério. eu prometo que você vai conseguir". E nesse "eu prometo", você paga, a pessoa recebe o dela e você não recebe, porque quem decide isso é o consulado. E se o consulado olhar para tua cara e disser: "Não, é não", pronto, acabou, né. Vamos lá. Primeiro, antes de responder a primeira pergunta da Moira, vamos responder aquilo que a gente falou uns episódios aí atrás, que ficou pode, não pode, vai, não vai. Então eu perguntei ao especialista: precisa abrir mão da cidadania brasileira
se for se tornar cidadão americano? E a resposta é não. Os Estados Unidos aceitam multicidadania ou poliscidadania. Mas a minha amiga disse que ela teve que abrir mão. O que acontece? Essa coisa de abrir mão da cidadania brasileira não vai depender do país para onde você vai. Depende do país da onde você tem origem. Então, geralmente, países com política totalitária, eles dizem que se você se tornar um cidadão americano, você não é mais cidadão daquele seu país de origem. Então, tipo, China e Coreia. Agora, se você é um cidadão da Inglaterra, um cidadão britânico que vai se tornar americano, você não tem que abrir mão da cidadania britânica. Se você é um cidadão brasileiro, você não tem que abrir mão da cidadania brasileira. Já começa por aí. Então, assim, não para o Brasil, mas... Nem para a Inglaterra, nem para a Inglaterra. Só um país. Parece que até pouco tempo a Alemanha também considerava que você perderia a cidadania alemã se você virasse americano. Mas a China e a Coreia, com certeza. Então, são aqueles países mais fechados, de muro alto, né? Esses sim, ou você está comigo, fecha comigo, ou você não me pertence mais, vira meu inimigo. Tá bom? Então, não tem que abrir. Mas quando a pessoa faz o juramento, a pessoa diz. Esse aqui é a grande questão. Quando você está lá no dia do juramento, para o americano, existe uma frase em que a pessoa diz que a partir dali ela está debaixo das leis americanas por se tornar um cidadão americano. Não quer dizer que oficialmente ela está abrindo mão de ser brasileira. Entendi. É um juramento, é uma frase, entendeu? Então, começa por aí. Definido isso, vamos à primeira pergunta da Moira. Se eu for para os Estados Unidos para passear, levar meu filho para Disney, qual é o Vou fazer umas comprinhas visto? aí em Nova York. Qual é o visto? É o B1, B2, que é o visto de turista e o visto de negócios. Mas negócios no sentido assim, não que você vá trabalhar, você vai lá resolver alguma coisa. Tipo assim, fazer uma conferência? Exatamente. Você vai participar de alguma coisa, de uma conferência, vai ser um palestrante dentro da sua área, beleza. Mas não é porque você vai para trabalhar, tá? Você vai ali, pronto, acabou. Geralmente, o visto, principalmente B2, que é o visto de turista, você, até onde eu sei, você não entrega mais aquela papeleta, Moira, e uma coisa muito triste, de uns tempos para cá, você também não recebe mais o carimbo no passaporte para colecionar. Menina, mas o meu sonho era ter o passaporte do Galvão Bueno. Lembra que Galvão Bueno tinha 4 passaportes por ano porque faltava espaço para carimbo? Exatamente. Hoje em dia é tudo eletrônico, amor. Tu chega, passa no guichê, ele olha para tua cara, tira tua digital, tira tua foto, faz aquelas perguntinhas de praxe e te deixa entrar ou não. O que que você... E normalmente ele não fala quanto tempo você pode ficar. Baseado na sua resposta, ele vai anotar lá numa tela que não é virada para você, então você não tem acesso para ver, e ele vai deixar, ou ela, vai deixar você entrar. Depois que você entrar, você entra no site do consulado para ver lá quanto tempo você tem disponível para ficar. Aí é bom você imprimir ou tirar um print dessa tela para você saber certinho quanto tempo. O período é até 6 meses, mas não quer dizer que todo mundo consegue. De repente, ele te dá só um mês. E isso Tá? ele dá assim, na cara.
Gostou de ti? É de acordo com a sua linguagem corporal, as suas respostas, é isso que ele vai dar. Eles têm um treinamento altíssimo, tá? Para poder ver esse tipo de coisa, se você está mentindo ou não. Se você definitivamente está indo e você não fala nada de inglês, eles chamam o intérprete lá dentro. Aí é chamado no alto-falante, né? Guichê tal, intérprete para tal idioma. Aí a pessoa vai lá, se comunica com você, passa para ele e ele vai decidir se você vai ficar até 6 meses ou não, ok? Ou quer dizer, se você tem permissão para ficar até 6 meses, porque ele pode te dar um visto de 6 meses, mas você vai ficar só uma semana. Vai lá, passeou, vai embora para casa, beleza? Então, esse é o primeiro. Aí tem a coisa do visto de habilidades especiais. Na verdade, tem 2 tipos. Tem o habilidades especiais e o habilidades extraordinárias. Esse que eu queria falar, extraordinário, que é o cara que faz, né, É, cirurgia de cérebro embaixo d'água. então vamos lá. O visto de habilidades extraordinárias é o O1. Esse visto, para você ter, ele exige de 8 a 10 requisitos. E você precisa preencher pelo menos 3. Mas esses 3 têm que ser muito bem preenchidos. Nenhum deles pode ser marromeno, tá? Sim, porque senão não é Bom, extraordinário, né? então vamos aqui algumas coisas que me foram passadas, né, dos requisitos. Pessoas que tiveram coisas publicadas, geralmente, na parte científica, artigos científicos. Uma pessoa da literatura, mas essa pessoa tem que ser famosa. Não, não é só ter livro publicado, é ter livro publicado mundialmente famoso. Então, tipo assim, Dan Brown, Ah, mas aí, né? Aí fica difícil. entendeu? Então, não é impossível, mas uma pessoa assim que realmente seja muito. É literatura, é ficção, mas é tremendamente famoso. Ter recebido prêmios também muito famosos. Bom, Que ia seja falar que jurado. Mega recebeu um monte de prêmio, mas ela já é cidadã, Não, então ela não precisa. não, mas no caso da Mega, ela não recebeu prêmio famoso. A maioria do prêmio que ela recebeu, a gente nunca nem tinha ouvido falar. Como assim? Não te interessa isso, ela recebeu. Você Não, já está querendo ser, né? não sou eu, amor. São os requisitos que eles exigem, não sou eu, né? Ter sido jurado em um painel que julga trabalhos de outras pessoas, alguma coisa também de um painel tremendamente importante, não é? Não é você ser assim jurado do Chacrinha, né? Jurado do Faustão lá do Se Vira nos 30 ou do Coisa do Gelo. Não é esse tipo de coisa, tá, gente? É um jurado de alguma coisa tremendamente importante. Aí, como eu falei, artigos publicados cientificamente ou artigos publicados em jornais famosos a respeito daquela pessoa. Então, se você, vamos dizer, a Moira teve um artigo publicado sobre ela em vários jornais famosos, não só jornais do Brasil, jornais do mundo todo. Uma publicação que fale dela, não que fale assim, não, porque aí o último livro da Moira, O Príncipe que Sobrou para Mim, é um livro muito bom, que não sei o quê, que vai virar filme, né? Tá, o artigo está falando do livro que virou filme, não está falando dela. Então tem que ser artigos de vários países falando da Moira. Bom, é um visto temporário, não é um visto vitalício, Achei que fosse. não, Chega mais. não. E alguém barra empresa é quem vai aplicar para aquela pessoa.
Não tem um limite para renovar, porque esse visto temporário não quer dizer que assim, é de 1 mês, 2 meses, ele pode ser um pouquinho comprido, mas ele é temporário, ele tem prazo para acabar. O visto normal são quantos anos? 10 anos, não é? O visto normal são 10 anos, sim. Mas assim, você recebe um visto de 10 anos, mas quando você chega nos Estados Unidos, você Tá sabe que bom. você pode ser barrado, né. Então, o visto que te dão no consulado não significa que você vai conseguir entrar no país, gente. Olha que maravilha, né. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar não. Não, não, assim, o visto, ele daquele consulado dos Estados Unidos que a gente tá falando, tá, gente? Ele te dá a chance de você descer do avião até o guichê. Mas no guichê é que o negócio é decidido, tá bom? Aí você vai falar: "Ué, mas eu já recebi, já paguei caro, agora tá quase R$1.000, né, um visto para os Estados Unidos, né, tá 900 e poucos reais". Não sei, faz muito tempo que eu não peço, mas, É, eu vou falar que tá tá, caro. aumentou, acho que foi esse ano, se eu não me engano, ao final do ano passado. "Ah, mas eu já paguei quase R$1.000, isso nã-nã-nã". Gente, a casa é deles. Eles vão deixar entrar que eles quiserem. Vai Então, para outro ainda tem lugar, né. isso. É. E tem uma coisa interessante desse visto de habilidades extraordinárias. Eh, ele, como eu falei, ele tem um tempo limitado, pode renovar desde que prove que você ainda trabalha para aquela empresa. Lembra que eu falei que é a empresa barra empregador lá, patrão, que vai dar Uhum. entrada nesse visto para você? Mas você nunca pega o green card com ele. Ele não Tipo te dá a assim, chance do green card. Hum. você então tem que sair, voltar com outro tipo de visto para pedir o green card? Ou você tem que casar com alguém. Se casar com cidadão americano, o seu cônjuge vai pedir, vai ser o seu sponsor, né, seu patrocinador, para você ter direito a green card, ou isso. Aí tem, um outro de habilidades extraordinárias, que é o EB-1A. Os requisitos são mais ou menos os mesmos do anterior, do O1. Diferente, esse da green card. Pode pedir por conta própria. Além de provar os requisitos anteriores que eu falei, você tem que provar que vai trabalhar essa sua habilidade nos Estados Unidos. Sim, para ser interessante para o país, né, para a Para o nação. país, exatamente. Então, você, de repente, você é uma pessoa da área do esporte, vamos usar aqui um exemplo qualquer, né, para não ficar citando nomes, e até porque eu sou péssima com o negócio de nome de gente famosa aí. Então você é uma pessoa que tem uma habilidade durante a vida toda do esporte, e você quer levar essa modalidade de esporte para os Estados Unidos, para criar uma competição, para criar escolas. Então você vai provar essa sua habilidade com prêmios, com coisas de jornal, com coisas publicadas, com isso, com aquilo, nã-nã-nã. E tem que provar que você está levando esse esporte para benefício do país. Você não pode simplesmente: "Tá, eu sou um baita", vamos dizer assim, jogador de golfe, né, e ganhei um monte de prêmio, tenho um monte de matéria a meu respeito, vou para os Estados Unidos, mas aí eu vou abrir uma loja de cachorro-quente. E parece mais difícil do que o outro. Olha, gente, todos eles são muito difíceis. Esses
qualquer pedido de visto que é feito, assim, no sentido de que você use um advogado principalmente, não é o calhamaço é assim, é um dicionário, para quem conheceu o dicionário da nossa época, né, tipo Aurélio. Eu Menina, esqueci que tem um as monte de gente crianças hoje agora que em não dia tá têm uma dificuldade incrível de eu achar denunciando palavras no idade. dicionário. Eu denunciando idade, porque hoje em dia todo mundo joga no Google, né, e tem as coisas, né. Eu sou da época do dicionário Aurélio, Hallwise, aqueles, né, Pai dos aquelas burros, bíblias, pai pai dos dos burros, burros. exato. Então, assim, gente, é tudo muito muito difícil, você não pode apresentar só um "Ah, teve uma matéria do jornal falando de mim", você não pode apresentar só uma matéria, você tem que apresentar de 5 a 10. Você tem que apresentar fotos, você tem que apresentar um monte de coisa, então não fica achando que é um processo também que demora 1 mês. Tem processos que chegam a levar anos. É muita vontade de ir para outro país que você tem que ter E para é um poder negócio passar por caro, tudo né, isso. Vânia? Porque você fica anos com aquilo, um advogado trabalhando naquilo por anos, Não é barato, não é barato, mas e o Harry de não tenha dinheiro, porque a gente é, sabe que entrou numas grana boa aí da avó, da mãe, mas exato. Da avó, da bisavó, da mãe, exato. Mas, mesmo assim, não é coisa fácil não. Aí tem um outro que eu falei, né, que é habilidades extraordinárias e tem o habilidades especiais. O número dele é B2, N e W. cada vez vai ficando mais sopa de letrinha. É. Esse N e W você também pode fazer por conta própria, mas você tem que ter de mestrado para cima, em matéria de estudo, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem que Uhum, ter mais de 5 anos de experiência progressiva naquela área, uhum, eh, ou provar as suas habilidades, que seriam 10 anos de experiência naquela área, com carteira profissional daquela área. Não é carteira assinada, é aquela carteira tipo OAB, Conselho uhum. Regional de É Engenharia, conselho de Conselho classe, Regional conselho de classe, exatamente. Ter uma dessas carteiras de acordo com a sua habilidade, com o trabalho que você está dizendo que você tem, né. Uhum, Tem que ter cartas de recomendação de pessoas ou empresas, não que trabalharam com você, mas que conhecem o seu know-how dentro daquela área apresentada. E precisa provar também que o que você tem a oferecer é algo de mérito nacional para os Estados Unidos. Essas são as 2 habilidades. Aí agora vamos deixar cair um botão aqui, como dizia Didi Mocó, Sonrisal, Novalgina, Mofuma, e né. curva, e Qual curva. qual seria a habilidade especial ou extraordinária de Eu achei, assim, que podiam ter dado um visto desse para ele, por ser um príncipe. Porque, assim, Vânia, esses Hum, caras, eles não têm profissão. Harry, a gente sabe que não fez nem faculdade, mas o William, por não. exemplo, ele fez faculdade de perfumaria, né, Foi geografia ou geografia, história da arte, não sei nem se tem licenciatura. Ou Hum, seja, ele tem cultura, mas não tem profissão. hum. Moura, você pesquisou qual a graduação dele? Não, estou falando. Porque eu acho que se fosse licenciatura, alguém já tinha falado alguma coisa disso. Tanto ele Hum. quanto Catherine fizeram uma faculdade parecida. Então, é A possível dela é história da arte, né? que deve ser maravilhoso fazer faculdade de História da Não. Arte, né? Para quem gosta, eu acho que Hedonismo feito, né? Mas hum. aí não sei se precisava de uma especialização para isso virar uma profissão.
especialização em restauro, ou uma especialização licenciatura, ou qualquer coisa assim. De forma que depois o William foi para o serviço militar e ele até fez uma profissão como piloto de helicóptero. Mas o piloto de helicóptero tem 500 mil. Harry, a gente sabe que não tem nem isso. Não, esse que é o ponto interessante. A gente já comentou por aqui que você vê muitas fotos e alguns vídeos do Harry próximo ao helicóptero, mas você não vê ele pilotando, principalmente vídeo. Você vê o William, você vê o Charles, mas você não vê o Harry. Então... Ele fez faculdade de quê? Teatro? Não, Charles tem antropologia e eu não sei se é história ou se é arqueologia. Ele tem 2 faculdades. Ele fez concomitante. E ele é piloto, né? No caso do Andrew, quando a gente fez toda aquela... Charlinho é piloto, ó? Charlinho é piloto. Quando a gente estava vendo aquele negócio dos York, eu fui verificar uns vídeos do Andrew. O Andrew, você vê também ele sentado no cockpit, vê o helicóptero com o nome dele lá, Sua Alteza Real Príncipe Andrew, que tem lá escrito naquelas letrinhas pintadas com aquela reguinha furadinha, né, que criança tem de colégio. Mas eu não consegui vê-lo pilotando. O que eu vi foi uma filmagem da pessoa já dentro do helicóptero, atrás do que seria ele, mostrando o que ele estava vendo lá de fora, lá embaixo. Não então, mostra ele pilotando. Ele disse que ele não pode suar porque... Né? Porque ele foi um herói. Exato, porque ele estava pilotando na guerra e tá. Então, assim, então parece que esses spares, no sentido, sempre tem uma maracutaia, né? Porque os 2 são grandes pilotos e heróis de guerra, mas você não vê exatamente eles fazendo lá o trabalho que eles dizem que eles fazem / fizeram. E aí você vai falar assim, mas ele foi um grande herói, porque ele foi piloto, porque ele foi para o Afeganistão, ou sei lá onde que ele foi. Gente, Estados Unidos é o país dos militares. Estados Unidos valoriza muito os militares. Os veteranos aqui são muito respeitados. Você disputar o que ele fez com o que os soldados americanos ainda fazem, não ultrapassa. Não faz diferença. Então, essa que é a questão. Que habilidade é essa? Ele ser veterano? Não, veterano porque ele ficou durante 3 anos, enquanto tem os caras nos Estados Unidos que ficam 10 e voltam cheios de problemas de pós-traumático. Isso não é habilidade especial para um americano. Sorry. Então, eu de pergunto... formação ele não tem, de trabalho ele não tem. Então só seria... de sangue mesmo. Só seria por ele ser príncipe, que aí entraria no A1, que é o visto diplomático. Porém, o visto diplomático é para quem trabalha em consulados e embaixadas ou para Head of State, presidentes, primeiro-ministros, rei, família real, que vai a serviço. Quer dizer, o William teria A1. Sim. Quando o William teve... Lembra quando o William há pouco tempo foi nos Estados Unidos, que foi lá naquela coisa de bombeiro e foi recebido, todo mundo lá, parecia que ele era um Hollywood, né? Todo mundo lá querendo tirar foto, fazer selfie, não sei o quê. Ele foi a trabalho, mesmo que ele faça uma coisinha ou outra lá de brincadeira,
Mas ele vai a trabalho, ele vai representando o país dele para algum evento, alguma coisa. Vamos dizer que o Harry tenha entrado com esse A1, por ser quem é, por ser agora o filho do rei. Eu tô Vamos pensando dizer. em Andrew, quando o Andrew ia lá visitar a casa das pequenas porções, será que ele usava A1 também? Com certeza, com certeza. Esse que é o ponto. Mas, assim, pelo menos, que já está errado, porque ele não estava indo. Apesar que ele dizia, lembra da entrevista que ele deu para aquela mulher que tem no Netflix agora? Que ele Sim, falou que ele assim: estava eu ia. aprendendo. Não, que eu ia para outros eventos, só que eu ficava Sim, hospedado na casa do porque Jefinho, era conveniente. porque Engraçado era que ele fala conveniente. todas as verdades naquela entrevista, né? É. Ele disse em algum momento que ele estava recém-saído da Marinha e que ele queria aprender como funcionava o Wall Street. Uhum, O exato, eu mercado lembro de financeiro, ter ele fala visto. Wall Street, Exato, mas ele quer dizer o mercado financeiro. Então, exato. Então, assim, ele ia para qualquer outro evento e ele aproveitava para fazer lá, né, uhum, os fuque-fuque dele, né, o claro. playground dele. Então, sim, ele usava o A1. Então, vamos dizer até que o Harry tenha entrado, o voo da liberdade, quando ele fez lá aquele vídeo, né, finalmente me livrei disso aqui. Digamos que ele tenha usado o A1 como diplomático, mas o problema é que se você usa o A1 para trabalho, né, para ir para trabalho, também é temporário. Você não está indo para ficar. A não ser assim, um embaixador, um cônsul, ele está indo a trabalho para ficar lá naquele consulado ou naquela embaixada, que ele fica durante vários anos, mas ele está a trabalho representando o país naquele pedacinho de chão ali, que é aquele prédio, que é a embaixada ou consulado do país dele. Quando você vai, como o William, por exemplo, vai, ele vai, fica uma semana, ele fica 2 dias, 3 dias naquele país e volta para casa ou vai para outro país. Uhum. O Harry não, o Harry foi para ficar. Então, ele ter entrado usando esse visto já não seria de bom tom, né, gente? Porque ele não está indo a trabalho. E o mundo inteiro estava sabendo que ele estava indo para morar nos Estados Unidos. Ele entrou com A1, digamos, mas ele não pode ficar o resto da vida com A1. E aí? É aí que está toda essa briga. Queremos transparência de como que ele está aqui nos Estados Unidos. É isso que o povo está dizendo. Tem várias personalidades que não conseguiram visto. Nigella foi uma. Aliás, Nigella sumiu, né? Sim. Sabe que uma vez, duas coisas da Nigella que eu fiquei muito chocada, que a gente está falando de programa de culinária, da coisa. Hum, Uma vez ela fez um chocolate, assim, tipo um charge ou um prestígio, sabe? Uma barrinha de hum, chocolate. hum. Ela empanou e fritou. Olha, mas Nossa. é tanta caloria que eu acho que não tem nem coragem de comer aquilo, porque já tem ali 20.000 calorias naquela coisa, né? Imagina Hum, empanada e frita. E ela uhum, come assim, né? Pingando óleo, porque ela não tem essa, não. Outra uhum, coisa é ela ensinando, assim, quando você faz um jantar na sua casa, todo mundo tomando vinho e tal, as pessoas vão embora, você não joga aqueles vinhos que ficam na taça fora, não. Você pega um saquinho, junta aquele resto de todo mundo, congela, que é para cozinhar depois. Vai fazer uma carne assada, põe aquele vinho. aquele vinho cheio da baba dos outros. Hein? Bom. Aí tem umas coisinhas mais interessantes em cima desse A1. Vamos lá. Hum. Então, como eu falei, você está indo para representar aquele país durante um certo período, Uhum. pequenininho, ou no caso dos cônsuls e embaixadores, um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, tem data, tem prazo de Tem, validade. tem um prazo que é enquanto você está executando aquele trabalho, Uhum. né? No caso dos cônsuls e embaixadores. Você, então, vai com um passaporte diplomático, que é um passaporte oficial para um trabalho oficial de uma cor diferente.
Se entrou com A1 e pediu green card, tem que abrir mão das imunidades, que aquele trabalho, aquele passaporte te dá. Aí ele já não vai querer. Não pode ser cidadão sem green card, certo? Se pedir cidadania, olha que delícia, perde o título de príncipe. Tá vendo? Tá vendo? Tudo nesse caso é nebuloso. Aí vocês vão falar assim: não, mas olha só, ele vai perder o título de duque, príncipe não, porque é de nascimento. Pelas leis americanas, se ele pedir a cidadania, não é o green card, a cidadania, ele perde o título de príncipe. Porém, vamos lá, apesar de haver essa coisa de amizade, né, de cooperação entre os dois países, Estados Unidos e Inglaterra e Reino Unido, os Estados Unidos não podem obrigar o Reino Unido a tirar o título de príncipe do Harry. Porém, porque se ele perder o título de príncipe, ele também sai da linha sucessória. Porém, a questão da cidadania dele vai ficar pendente. Porque ele tem que perder o título de príncipe para ser cidadão. Mas ele pode ter green card sem ser cidadão? Pode. Green card é uma coisa, cidadania é outra. Tá. Então, aí vem a nossa última pergunta. O que essa pessoa, né, esse profissional da área, o especialista, acha que o Harry tem? Acha que ele tem green card, mas que ele fez um acordo diplomático de não divulgação. Então, o especialista acha que o caso já está decidido. Pelo tempo que ele está aqui, ele já tem green card. Mas que foi feito por baixo dos panos? E ele, por alguma razão, não quer que divulgue. Por isso, dessa contundência aí do juiz falar: cadê o papel? Não, juiz, eu não vou entregar, não. Não, com certeza, porque está fazendo tanta questão de não mostrar, é porque é treta. Assim, ela não tem certeza, óbvio. É. Ela não foi lá na gaveta, abriu o fichário. Não né? estava nesse dia de plantão Não de estava. assistente Mas do vice-carimbador. é o mais lógico. Green card, tem permissão para morar, tem permissão para trabalhar, pode entrar e sair. O green card, geralmente, quando você dá entrada, você recebe um green card provisório de 2 anos. Se durante aqueles 2 anos deu tudo bem, você não foi envolvido em nenhum tipo de processo, qualquer coisa pesada, você recebe, entra com um pedido de green card de 10 anos. E a cada 10 anos você recebe um novo cartão de green card. Como se fosse um visto. Considerando que nosso especialista é uma pessoa de bem, Uhum. que paga seus impostos e vive de acordo com a lei. Uhum. Tá? E se, o que é muito provável, se ele vive a parte da lei? Ela não chegou nem a cogitar isso. Porque A parte da lei em que sentido? ele pode simplesmente estar. E aí a gente entra no que a gente vem falando. Tem caroço nesse angu. Ele pode ainda estar... Ele pode estar vivendo ali com o A1? Sem papel nenhum. Pode. Assim, pairando no ar. Porque o governo não quer arrumar briga. Simples assim. Pode. Tá errado? Completamente errado.
Mas o que eu, você e a Moira, cidadãos que nem, né, nem somos cidadãos Não, nem americanos, pagamos norte-americanos, impostos né? lá, não faz O diferença. que a Mas gente pode fazer? Fazer o quem quê? Dois pesos, duas sabe? medidas. Enquanto você está aqui pagando, juntando as moedinhas para ter lá R$ 1.000 para pagar num visto de turista, e mesmo assim vai borrando as calças para não ser negado lá na hora da Isso que entrevista. depois você ainda vai ter que juntar dinheiro ou gastar no seu cartão a beça para conseguir pagar a passagem, né? Pois é, e aí, de repente, isso pode estar acontecendo. A gente não sabe. Isso aqui tudo é speculation, gente. A Sim, gente tudo. perguntou para o especialista Isso aqui é cultura como, inútil para você ter na como, fu- sua vida. como funciona de acordo com a lei. O especialista, que é um advogado de imigração, tem tudo isso decorado. Ó, É, é um especialista no assunto. especialista no assunto. Então, assim, ó, se acontecer isso, tem que fazer aquilo, nananana. Ah, mas é isso que está acontecendo com o Harry? Não sabemos. Não sabemos. Mano, então, eu acho possível que ele esteja só por estar, sabe? Pode Que ser. ficou assim, deixa que eu deixo Agora, mas vamos e foi combinar. ficando. Vamos combinar. Ele está casado com a mulher já tem pelo menos 5 anos, né? Só dele estar casado com uma americana, assim que chegaram lá, ela poderia ter dado entrada para ele, né? Logo Porque que eles ele. chegaram, eles tinham uma equipe, Exato. Então, né? ela poderia ter dado entrada. O green card, pelo casamento, demora poucos meses, vamos dizer assim, normalmente, porque assim, da pandemia para cá teve muito atraso, né? Toda aquela confusão, de um modo geral, todo tipo de visto está Na atrasado com verdade, filas. não há dúvida que eles estão casados. Exato, não há dúvida. E no caso dele, por ser uma pessoa tremendamente pública e filho e neto de quem é, o green card dele ia sair num estalar de dedo, né, gente? Então, assim, não ia ter problema. Bom, a partir do recebimento do green card, e você estando casado com um cidadão americano, depois de 3 anos, green card de casamento, você pode dar entrada na sua cidadania. Mas aí, no caso dele, como a gente já falou, ele se tornar cidadão significa abrir mão da imunidade, abrir mão do principado, abrir mão do ducado, abrir mão de tudo. Ele vai virar absolutamente um cidadão comum americano. Isso ele não vai querer. Então, ele pode ter green card o resto da vida. Green... Você não é obrigado, quando você recebe o green card, a lá na frente virar cidadão. Não é. Você simplesmente vai renovando, 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 sem problema nenhum. Entendeu? Mas por que ele não quer dizer que recebeu o green card? São tantos porquês que passam pela nossa cabeça. Por que tanta maracutaia? Por que esconder? Por que não ter green card? Ou se tem, por que não divulgar? Sabe o que eu fico pensando, Vânia? Eu acho que realmente essas pessoas, elas se acham, e de certa maneira até são, mais Hum, do que todo mundo. Então, hum, simplesmente não deve explicação. é. Eu acredito que deve achar que não deve explicação para a imigração, não deve explicação para a gente. É uma Assim como, megalomania, né? assim como o Palácio deve achar que não deve explicação sobre barriga de ninguém. É. Dane-se, o rei não quer passar essa vergonha de não ter os próprios netos chamados de bastardos. É, Então, ele não o- vai tirar da linha de sucessão, não vai tirar o título do filho, não vai fazer simplesmente para não passar essa vergonha. a questão aí dos dois pesos, duas medidas, que a gente sabe que existe no mundo, né, em todas as áreas, mas é principalmente ruim para um país, porque o cidadão comum vai ficar naquela briga. Poxa, por que comigo estão exigindo até a cor das minhas cuecas
E o outrozinho lá, que só porque teve a sorte hereditária, genética, de nascer numa família X, não exigem nada. E as leis existem para botar ordem na casa, né, gente? Você pode achar que americano tem rei na barriga, fica exigindo 1 milhão de coisas, achando que o país dele é melhor do que o meu, e nananã, tá, mas ele tem que manter a casa dele organizada de alguma maneira. Então, ele criou X leis, né? Você vai se você quiser. Vai se você quiser, exatamente. Sempre lembrando que a casa é deles. Então, você tem que estar lá debaixo das leis deles. Se não quer ir, vai para a Europa, vai para o Oriente Médio, vai para o Japão, vai para sei lá para onde, né? Mas Então, isso pega muito mal, né? E é da onde, sem entrarmos em política, mas é da onde o ex-presidente e ainda candidato a voltar, ele está batendo de frente. Então, eu acredito que se ele ganhar em novembro, a partir do ano que vem, quando ele tomar posse, essa briga vai voltar, então, gente. Vânia, aí é que eu tô te falando. O cara, ele consegue ser peão no jogo dos outros. É a mesma coisa que a gente falou no vídeo da princesa Top Gun. Por Hum, que que essa pessoa, nenhum deles vai para a linha de tiro? Pode, o Andrew pode dizer, o Harry pode dizer, todo mundo pode dizer, mas eles não vão para a linha de tiro e não vão treinar como todo mundo treina no Iraque, porque eles, se forem pegos, eles são muito perigosos. é. Imagina você pegar um sujeito que está na linha de sucessão e aterrorizar esse cara. O que você acha que Betinha ia fazer se o filho dela tivesse pego? Entendeu? E não só eles, filho de presidente, filho de primeiro-ministro. Não adianta, não é uma pessoa normal, porque é uma liability, né? Um calcanhar de Aquiles. E é exatamente por isso, por não poder estar na linha de frente, que o William foi ser piloto de ambulância de helicóptero. Ele não Dentro de era casa. piloto, ele não era o Dentro de piloto que casa. ia realmente levar os soldados lá para o campo de batalha, lá para aquelas coisas de estratégia, porque o pessoal sabia. E no caso acho que do Harry, mas a gente, né, já nem acredita tanto, eles diziam que a equipe onde Harry estava não era divulgada exatamente para os inimigos não saberem onde o filho na época, príncipe de Gales estava, e ele Uhum. ser pego como refém para manobra. Exato. Exato. Então, eu também não acredito. O que eu acho que eles fazem são exercícios de guerra, como, por exemplo, a Uhum. princesa Vitória da Suécia fez, bota lá a Uhum. roupinha camuflada, vai carregar a mochila de 20 quilos, vai para o meio da mata lá com aqueles soldados, fazer acampamento, comer coelho, caçar o coelho para comer. Essas coisas eu até acredito que eles façam, para eles sentirem na pele o que os soldados que dão a vida por eles Uhum. fazem. Uhum. Mas eu não acredito que eles vão para a linha de frente. Não. E aí você vê, dessa mesma maneira, o cara se põe em risco como peça de tabuleiro na política dos outros. É. Porque ele agora, Vânia, não tem jeito. Porque agora é um lado contra o outro. Um lado está protegendo ele por algum motivo, além do óbvio, né? Uhum, O outro lado quer saber. uhum. E só dele não querer contar, é um pessoal Exatamente. envolvido em treta, toda hora tem uma treta, um laptop, uma ilha da fantasia, um negócio, né? É O que parecido com eu aquilo que a gente gravou no último episódio, que é a aparência do mal. é, Aquilo,
todo aquele esquema do casal, né? Porque a Meghan não está nisso sozinha, com relação a toda a gravidez e é barriga de aluguel, não é, não sei o quê, dá uma aparência que pode até não ser verdade, como a Lady Se falou, né? Se Se é alimenta verdade, isso. exato, se é verdade que ela engravidou, que ela pariu, que não sei o quê, é muito fácil provar. É mais fácil provar que ela fez tudo certo do que ela não fez. Então, por que que continuam escondendo? Então, é a mesma coisa com Harry. Se ele fez tudo certinho, se ele entrou no país certinho, se ele está no país certinho, por que que não Por mostra, que não contar, né? né? Então, leva a gente a ter a certeza de que tudo foi feito de modo escuso. Uhum. Então, hoje estava falando com a Vânia aqui, eu estava vendo um pedaço da live do George Giant Slayer Uhum, com convidados. E aí eles estavam falando da certidão de nascimento da Invisibeth, uhum, que supostamente não existe. Já mandaram, a Paula M mandou, pagou para conseguir uma cópia uhum, da certidão de nascimento, aonde eles disseram que a criança nasceu. E não existe. Não existe com o nome que disseram que a criatura tem. uhum, Invisibeth, Diana, não sei quem, não sei quem, não sei quem, tá? Não uhum, existe esse nome, não existe nessa data. E aí tem uma coisa que ela fala que eu concordo, que diz assim, procura em Idaho o nome de Mary Diana. Não, porque se existir alguém em Idaho com o nome de Mary Diana, eles já estão mentindo. Não uhum, importa o tipo da mentira, sabe? E aí ela disse que ela pagou tantas vezes que ela reclamou. Aí a pessoa disse: Olha, eu sinto muito, eu sei que você está frustrado. Faz assim, arruma mais alguma pista que a gente procura de graça. Não vamos mais uhum. cobrar. Ela falou: Não, mas isso deve estar fechado em sigilo de justiça. Não, se tivesse em sigilo de justiça, a gente tinha te dito que não poderia ser liberado porque estava em sigilo de justiça. E Quer não dizer, está, não existe. não existe. Que absurdo, né? Olha, para que criar essa celeuma? É. Você só o que você Uhum. pode imaginar? Considerando tudo bem, a Paula M recebeu ligação de Meghan, É. mas digamos que ela esteja falando a verdade. Uhum. Por que você vai inventar uma criança? Um nascimento de uma criança? Uhum. Olha, gente, vocês que estão aí do outro lado, a gente está fazendo o maior esforço para acreditar, para dar um voto de confiança, mas eles É não ajudam, difícil. né? Eles É não ajudam. difícil demais. Então, aí tem gente que diz aqui, vem nos comentários dizer, mas Lady Si diz que existe. Hum, A gente só é. pode curtir. Mas o negócio é que não há provas. E é um E negócio tão na cara, Vânia. Mesma coisa desse visto, é um negócio tão na hum, cara. Porque o cara está em solo americano há anos. é. E sai, vai ao Canadá, volta, vai de jatinho, volta. Aí quando tem jatinho, não precisa passar na alfândega. Quando vai de jatinho, então se for assim, Nada a ver, não, nada a ver. se for assim, Pode até ser uma alfândega diferente, que não é daquela lá do povão. traficante de coisa Não, pode entrar e sair de jatinho, não tem problema nenhum. não, não tem nada a ver, gente, não tem. É porque geralmente nos filmes, né, quando a gente vê esse pessoal chegando de jatinho, eles já descem do jatinho direto pro carro e vai embora, né? Então dá a Ah, impressão assim, não dou satisfação. Mas não é exatamente assim, tá? Existe ali um cara da alfândega que trabalha de maneira para aquele pessoal assim discreto, a particular. domicílio, né? Não, Vai lá assim, no na, domicílio naque, do avião. é, naquele nicho, tá? Mas não é assim esse oba-oba, é porque nos filmes é muito legal, né? Para dar aquela impressão de que, poxa, se você é trilhardário, olha só, você não precisa nem passar pela alfândega. Não é assim, tá?
Tem lá os trâmites um pouquinho diferenciado, mas tem sim alguém que vai olhar o passaporte, vai ver tudo certinho, nananã. Mas eu acho assim, eu acho exaustivo. A pessoa que vive na mentira, eu não sei como é que esse povo bota a cabeça no travesseiro para dormir, porque é exaustivo, você tem que estar sempre justificando a sua mentira. Então tem que ser uma mentira em cima de outra mentira E a para gente poder já viu que justificar eles não aquilo. conseguem manter as Não mentiras. consegue, não consegue, né? Porque o povo começa a descobrir os rabinhos de fora, aí fica questionando. E aí? Aí o que que Olha, eles partem para fazer? Eles processam, né? Começam a é, processar. olha só, então, resumindo a nossa ópera aqui, no fundo, fica para você decidir. Eu acho que ele está no deixa que eu deixo. Hum, Ele tem a mesma coisa que ele sempre teve, que a família toda tem, ele entrou e ficou. O é, pode especialista ser. acha que ele já tem green card. Uhum, Já foi pedido e ele tem green card, então que ele está na lei. uhum. Mas eu acho que, independente, green card, cidadania não, com certeza, porque, como eu falei, ele teria que abrir mão lá do negócio. Mas com green card ou pelo A1 ainda, né, que fica nesse entra e sai, para que esconder? Para quê? Se ele tem green card e pediu sigilo, por quê? A quem ele quer, vamos botar assim, sacanear. Porque se ele está pensando em sacanear a própria família, para a família nem saber que ele tem green card, o que eu acho difícil, tá? Porque sempre tem alguém que conhece alguém que trabalha na embaixada, não sei o que já teria passado o fio para um Já, dos mas courtiers para falar: é, olha, o príncipezinho ruivo aqui pediu green card, tá? E vai ser liberado rapidinho. É claro que o pessoal lá da Inglaterra já sabe. Mas eu acho, a meu ver, que está sacaneando muito mais o cidadão comum, que está lá lutando, né, para ter tudo direitinho, o cidadão comum até de outros países, que fazem tudo então, direitinho, e eu quando acho chega que na hora, porque eu acho que é isso, assim, a pessoa que não tem que dar satisfação, não tem, tá acima. é, As leis não servem para mim, as leis são para galera. né? Eu não duvido não, né? Porque esse pessoal que ele foi criado em berço esplêndido, literalmente. E ela não foi, mas ela levou a vida toda sendo muito mimada, né? Ela foi Uhum. mimada pelo pai, né, apesar dela dizer que: "Não, eu paguei meu colégio trabalhando, eu fiz i eu tinha meu dinheiro fazendo trabalho de caligrafia". Não, o pai sempre deu dinheiro, aí depois quando ela começou a trabalhar, assim, ela viu a dificuldade de pagar boleto e aceitou fazer todo tipo de trabalho, inclusive se objetificar, aí hoje em dia ela está lá com E aquele discurso casou, feminista. e casou várias vezes com quem podia lhe dar. Exatamente, para poder sempre subir na escala Richter lá do alpinismo social, né, Uhum, até uhum. que chegou num ponto que não pegou um rei, mas pegou um príncipe, meio bobalhão, que faz o que ela quer, mas é um príncipe que também deu um título a ela de duquesa. E ela, todo lugar que vai, ela faz questão de ser chamada de duquesa. Grande feminismo dela. Exato. Tudo que consegue é em cima de um homem. Engraçado, né? É tão igual ao tio, né? Porque o tio dizia que ele exigia ser chamado de Sua Alteza Real, né? Uhum. Eles devem exigir também, Vânia. O tio bisavô, você fala, né? É, o tio bisavô não era mais, então ele queria ser chamado e exigia que a Wallis Simpson também fosse chamada de Sua Alteza. Eles devem exigir isso também, Sua Alteza. Não duvido, eu não duvido. Né? Assim, né? Dentro do meiozinho deles ali, né? Das festinhas deles ali, eu não duvido que Pensar, né? tem que fazer salamaleque, né? Porque tinha que fazer para o Wallace e para o Edward. Não duvido, É. não.
tá? Porque é aquela coisa, as histórias se repetem, gente. E se você ainda não viu a minha resenha, se você não faz parte do clubinho, faça Entre. parte, nem que seja por um mês. Aqui embaixo tem o tutorial de como entrar através do cartão Google. Você não precisa ter cartão de crédito ou não quer usar o seu cartão, use o Google. É Google o quê? Google Card, né? É o Não Google é Play. Google Play, Play. Google É o Play. card é o cartão É, de cartão presente. Vende na loja americana, vende no supermercado. exato. Vende online também. E Vende. você pode. Aí você faz uma maratona de tudo que a gente tem que estar fechado só lá no clubinho, inclusive as resenhas. Essa semana já tem resenha liberada, tá? Uma resenha bem dark, bem É, legal. a gente está pensando em fazer uma live para o clubinho, porque agora, né? Agora a Agora a gente gente está está. podendo. Agora a gente está insuportável. É. Então a gente tem só que combinar para todo mundo estar mais ou menos no ar, né? Talvez Uhum. domingo à noite, não É um sei. final de semana, é verdade. Vamos fazer lá uma enquete, É. alguma coisa, e E perguntar ao aí pessoal do fica clubinho. realmente bem petit comité, né? Nossa, vamos. Se a gente já está falando uns assuntos assim um tantinho mais É. antes de ter lives, imagina agora, gente. Agora ninguém Nossa, e os segura. assuntos que a Vânia tem guardado para o clubinho aí, Jesus. Tá, o negócio Mas assim, então, eu tô ficando perigosa. então, olha só, eu vou te pedir para colocar aqui nos comentários. Você coloca a letra A, Maiúscula? esse é bem fácil, A. Se você acha que ele continua no deixa que eu deixo, ele tem o A1 e dane-se, ele entra e sai quando ele quiser, a casa é minha e Uhum. whatever. E você coloca o GC se você acha que ele já tem green card e a vida dele tá arrumadinha. Falar vida arrumadinha com esses dois, eu já acho difícil, mas tudo bem. Então você coloca A ou GC. Exatamente. Então, E vamos esperar isso a foi, solução disso. isso foi o que nós descobrimos. Qualquer coisa que a gente descubra, né? Principalmente naquele buraco fundo lá do Tuitex, lá da Moira, a gente vai Estou de trazer para olho. vocês, tá? Porque a gente também quer saber isso. A gente Sim, quer saber a coisa do visto, a gente quer saber a coisa da barriga, a gente quer saber tudo. né, Vânia, assim, é fazer de idiota, né? Porque são O muitas tempo todo. mentiras. É, O tempo todo. Esses dois, assim, eles são. O bom é que a gente tem tema para falar aqui, né? é. Mas eu, assim como você aí, gente, tem dia que eu tô de saco cheio desses dois, eu confesso. Tem A dia que eu tô de verdade, saco Vânia, a gente cheio. está precisando de um tema de livro para largar esse É, povo de lado. Vamos achar um tema de livro. A gente falou vamos. de falar, né, mas a gente falou de falar só no clubinho, aquele escândalo do plágio. A questão do escândalo do plágio, eu não gostaria de falar ainda, porque ainda não tem a resolução, né? Mas vai Esse levar negócio 10 foi o anos, quê? né? Foi 18, 19? Você lembra o ano? Eu nem lembro qual foi o ano. Pode levar até 10 anos, né? Ah, Então, assim, então. a gente falar agora, não Mas a tem, gente não não vai tem. dar nome aos bois e nem dar a solução, a gente só vai contar o caso. Mas tem gente que sabe, já andou botando nos comentários. Esse que é o ponto. Então, vamos esperar um pouquinho mais, Então a gente porque tem que achar um tema de livro. Pensa aí um vamos tema de livro que achar. você gostaria que a gente comentasse. Eu sei que você está aqui provavelmente só pela fofoca, mas a gente gosta de falar de livro também. Então, Tem. livro de Apesar fofoca, que por tem, exemplo. tem uma fofoca que surgiu essa semana que acho que dá um pano para manga para o nosso próximo coisa de livro. Adoro! Eu acho Adoro! que dá assim, de repente, não sei se rola uma live para ter o comentário de vocês, porque inclui bastante todo mundo que está assistindo a gente. Então, Ah, então vamos pensar. acho que A gente rola. tá pensando em fazer live sempre às quartas, né? Uhum. Então, de repente.
Mais uma coisa para De tu me repente, dizer, quarta-feira, beleza? Quarta-feira, naquele 7 horário, horas, né? né? Naquele horário das 7, é. Beleza. Fala aí Então se para tá, você tá bom. gente. Então, letra A ou GC, dependendo do que você acha, como tá a situação dele. Enquanto isso, a gente segue vigiando. Certo? Beijo para vocês. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.